Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso IoaCast. Estamos aí no canal do YouTube e também no Instagram, sigam lá, @RedeOa. Hoje temos a honra de receber um grande profissional, uma grande pessoa, né? E eu vou deixar para o nosso anfitrião, nosso CEO, Morra, apresentá-lo para todos. Aí, Morra, passo a bola para ti. Olha, é uma responsabilidade apresentar essa pessoa, Giovanni, porque sem sombra de dúvida ele mudou a história da odontologia dos últimos anos, sem desmerecer ninguém que antecedeu esse colega. Sem sombra de dúvida ele fez um dos belos trabalhos e resgatou a odontologia, a autoestima, a nossa profissão, está elevando num patamar onde ela merece. Né? A gente que trabalha com odontologia se orgulha. Eu tenho outros negócios, outros negocinhos, né? Como libanês, outras lojinhas, mas o que eu amo mesmo é a odontologia, e esse cara, ele fez a diferença. E me orgulho muito de apresentar. Hoje, com o tempo, ele virou um amigo querido, né? A gente foi se conhecendo, essa admiração foi aumentando a cada dia. Ele sabe também da seriedade e a nossa paixão para tentar fazer uma boa profissão e a responsabilidade que a gente tem como educador. E o nome dele, nada mais, nada menos que nosso presidente, Big Boss do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale. Ele tem nome de artista da Globo. Né? Não é só o nome, não. É nome de artista da Globo, entendeu? Não sei se ganha como artista da Globo, mas nome de artista da Globo ele tem. Seja bem-vindo, né, Juliano? Doutor, querido amigo Juliano, nosso colega, nosso presidente. Faça a sua abertura, suas considerações. Rapaz, quero agradecer aí toda a deferência que você falou aí nesses microfones. Estou muito feliz também de estar aqui. Acredito que a gente tem contribuído um pouco com a história da odontologia, chegando até aqui nesse momento que a gente está vendo aqui, espetacular para a odontologia, graças principalmente às amizades e as relações respeitosas que a gente tem construído aí ao longo dessa trajetória. Então, como o Morra falou aqui, me considero um amigo seu também, né? O Giovanni, estou aqui também extremamente feliz em poder participar e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que foi chegar à presidência do Conselho Federal de Odontologia e estar à frente da odontologia nesse momento tão especial. Eu sinceramente não sei se suportaria estar no cargo com tanta responsabilidade, né? Porque a nossa profissão, a gente sabe que em parte está saturada, né? Existe uma formação realmente de muitos profissionais e muitos profissionais despreparados apenas com um diploma e acabam jogando uma energia sobre o relativo sucesso sobre o Conselho Federal de Odontologia, né? E é claro que você não consegue agradar gregos e troianos, né? E acaba sendo cobrado por isso. Então, se o cara tiver êxito, o cara tá bem com o conselho. Se o cara tiver algum insucesso, é culpa do conselho, né? Como é que você convive, né, com isso no dia a dia? Como é que você absorve isso no dia a dia, né? Isso é uma realidade, né? Assim, a gente sofre muito por não conseguir entregar os resultados que a gente gostaria de entregar. Mas isso a gente vai aprendendo a conviver com essas críticas e elas, na minha percepção, acredito que até estão diminuindo, justamente pela forma que nós temos trabalhado. Eu digo que não é que hoje existe muito cirurgião dentista, né, que o mercado está saturado. O que diminuíram, vamos dizer assim, foram as pontes que ligam o cirurgião dentista ao paciente. Então nós temos um mercado consumidor de odontologia absolutamente gigantesco, mas nem toda a população tem acesso aos serviços odontológicos. Então a gente tem trabalhado nesse sentido também, priorizando o profissional no sentido dele estar preparado para quando ele for demandado pelo usuário, que é o cidadão, que é o profissional, que é o paciente dele. Sim. Então eu sempre digo nas minhas falas que o ideal é construir pontes
para ligar o profissional ao paciente, né? Tem muito profissional e tem muito mais paciente. Então Exato. só está faltando um chegar até o outro. Eu gosto muito, particularmente, não sei se o Giovanni concorda com isso, com o estilo com que o CFO pensa, o CFO de hoje, né? Comandado pelo Juliano, Cláudio e toda a equipe. Na nossa época, não sei, me parecia que era muito punitivo, né? E hoje ele é muito mais instrutivo, é muito mais parceiro. A noção que eu tenho, não sei se eu que estou ficando velho, mas eles têm uma cabeça muito mais aberta do que a gente tinha no passado, em relação à comunicação, em relação... Porque doutor Juliano, eu posso estar enganado, né? Mas hoje, se eu comunico a odontologia no Instagram, eu não estou comunicando só para o meu cliente, estou comunicando a necessidade dela culturalmente para o todo, né? Estou competindo com outra profissão. Eu sou daqueles que defende a odontologia, eu falo que teu concorrente não é o colega do lado, teu concorrente é o iPhone, é o carro, é outra coisa que o cara vai gastar, a bolsa, vai dar uma prioridade na frente da odontologia. Esses são os nossos concorrentes. Então, quando a gente divulga em massa, pelo número de dentistas que a gente tem, culturalmente a gente torna que a saúde bucal talvez seja mais importante do que ter um iPhone da moda, do que trocar o iPhone. E eu acho que essa leitura vocês fazem hoje, né? E eu acho que a grande maioria em relação a isso, quem não viveu nas outras gestões, também sem crítica, sem criticar ninguém, cada um fez o seu papel, me sinto mais à vontade em falar. Acho que outra coisa, as portas abertas, de poder falar com o conselho. Antes o conselho era Deus do céu, né? Para conseguir chegar no Conselho Federal, acesso, Conselho Regional. E hoje, graças a Deus, a grande maioria dos presidentes de conselhos regionais de todos os estados são meus amigos pessoais. Assim, visito, eu tenho abertura para crítica, positiva e negativa, né? Então não tem mais esse negócio de falar por trás e tem funcionado bem. O que você acha? Não, e é exatamente isso que, quando a gente é mais jovem também, você não entende o que é. Você que é bem mais velho que eu. Como era na tua época, hein, Giovanni? Pouquinho só, né? Mas eu também sinto isso, né? A gente tinha medo do CRO, do CFO, né? Tinha medo. E hoje eu vejo que essas portas elas estão abertas, a comunicação não é mais punitiva, ele é orientativo primeiro, né? Claro que, obviamente, como o Morra falou, a gente não agrada gregos e troianos, mas eu vejo isso também com bons olhos, né? E deixa eu aproveitar, doutor Juliano, para os nossos ouvintes conhecerem melhor o Juliano do Vale, né? Conta um pouquinho da sua história, onde é que o senhor nasceu, como é que foi sua trajetória até aqui como cirurgião dentista. Se quiser fazer um comentário um pouquinho antes sobre do eu assunto. vou só voltar, assim, a história, o conselho, eu digo que o sistema conselhos de odontologia, ele amadureceu muito nesses últimos anos agora. Nós saímos de um conselho extremamente cartorial, né, extremamente com um papel único e exclusivo quase de fiscalizador e punitivo, para um conselho mais próximo da categoria, né? Então, você vê, esse é o segundo ano que nós temos uma estrutura aqui dentro do CIOSP, aproximando dos profissionais, aproximando dos grupos de ensino, no caso, igual aqui o IOA, que tem a honra. Isso é sinal de que o caixa está com saúde. O caixa está cheio. E, assim, e também aproximando da indústria, do comércio odontológico. E isso tudo vem fazendo com que o conselho seja mais bem visto pela classe, pela sociedade e pelos governos também. Nós adotamos ali uma estratégia de atuação conjunta. Se você falasse, mas o conselho não tem o papel de entrar em determinadas atividades, mas a gente pode colaborar na melhoria nessas atividades, nas políticas públicas, no ensino, nas pós-graduações, né, e na própria atividade profissional. Então isso, com certeza, houve uma mudança muito grande, uma mudança quase que cultural dentro do conselho. E isso, antes de começar contando a tua história, só pegando um gancho na conversa, isso é muito verdadeiro, porque, por exemplo, muita gente chegava e falava para mim, poxa, mamãe, você é faculdade, você é educação, o conselho não tem que se meter, não tem gerência sobre educação. Nesses 22 anos que eu trabalho com educação, eu sempre trabalhei colado com o conselho. Ele só me ajudou.
né? Só me ajudou. E todas as vezes que eu procurei fazer, então assim, mesmo não, talvez precisando, eu batia na porta, pedia bênção, pedia o conselho. É verdade. Né? E só somou na minha vida, entendeu? E talvez por isso que a gente foi construindo uma credibilidade, uma autoridade no setor. Hoje as coisas podem, como é que vamos dizer, legalmente não serem corretas, mas se eticamente fere a ética, você tem que fazer respeitando a ética da tua profissão, né? Então, pelo menos eu penso dessa maneira. Agora te interrompi, fala um pouquinho dessa história de sucesso aí. Né? Bom, na verdade, eu nasci em Minas, né? Eu sou mineiro. Aí meus pais, ainda na década de 70, foram para o norte de Goiás, que hoje é o Tocantins, que eu moro. Né? Meus pais foram para lá, nós fomos toda a família para lá. Meu pai comprou propriedade rural, que meu pai era só da agricultura e da pecuária, nunca fez outra atividade. E aí nós fomos para aquela região. Agora esse povo está todo rico, hein? Agora esse os coloros de 20 anos atrás, hoje é o agronegócio. Antigamente era até uma vergonha quase falar que era só fazendeiro. Hoje é quem carrega um orgulho. Então aí nós fomos para lá na década de 70, estivemos lá, veio depois em 88 a criação do estado do Tocantins. Nós já estávamos lá, então muita gente que me conhece e conversa comigo fala, mas você foi para o Tocantins quando? Aí eu sempre faço uma brincadeira e falo, não, quando o Tocantins chegou eu já estava lá. Então eu sou um dos pioneiros lá também. Você é fundador. Sou fundador, conheço a história lá assim nos detalhes, participamos de muitas atividades lá na criação do estado e tudo. Então é um orgulho para mim ser do Tocantins, que é o estado mais novo, um dos mais novos do Brasil, né? Naquela oportunidade foram criados 3, e representar a odontologia. Meu interesse pela odontologia surgiu ainda na adolescência, um pouco antes da adolescência, que uma irmã minha se formou em odontologia. Eu não tenho uma outra tradição de outros parentes, né, na odontologia. A minha irmã fez odontologia na Federal de Goiás e eu fiquei encabulado, sabe? Aquilo para mim era maravilhoso, a dedicação dela, o interesse, e algumas vezes eu fui até a faculdade com ela, e aí eu fui despertando esse interesse também, e acabou que quando chegou a minha vez, eu falei, é odontologia que eu vou fazer. Que legal. Ela já tinha se formado, já estava iniciando uma carreira, né, de sucesso também. Isso, Goiás, falou? Ela se formou em Goiás, na época que eu comecei ainda já era Tocantins. Já estava em Tocantins. Já estava em Tocantins, mas aí eu fui estudar em Minas, voltei para Minas a faculdade e me formei em Uberaba. E aí voltou para... Aí formei e já voltei diretamente para Palmas. Abri meus consultórios lá em Palmas, trabalhei bastante tempo nos consultórios, passei em 2 concursos públicos, né? Eu sou dentista concursado da Secretaria Estadual de Saúde e sou major dentista do Corpo de Bombeiros. Que legal. Fui para a reserva agora recentemente, então eu disse ontem ali numa palestra que já estou declinando na minha atuação, já estou finalizando. Então eu fico numa responsabilidade de deixar uma odontologia, se Deus permitir, melhor para essa geração nova que está vindo aí. Legal. Você falou uma coisa antes, né, Morra, que ele falou, eu construo pontes, né? Eu vejo que para a gente ser um grande líder, ele tem que agregar, ele tem que construir pontes, né? E isso é algo que a gente tá na cara do CFO, né? Mas você já tinha alguma vocação para essa liderança, assim, quando você, na faculdade, sempre gostou de estar... Eu sempre fui assim, eu sempre fui um pouco mais dinâmico assim no relacionamento. Sim. Eu sempre gostei de dar opinião, sempre gostei... Mineirinho, né? Não esquece a genética. Além da mineirice, vamos dizer assim, alguns falam até que o signo também, eu sou de Áries, né? Vou fazer aniversário agora em abril.
E eles falam que tem uma característica do Ariano ser muito planejador, ele gosta muito assim de trabalhar e de colaborar com as construções. E eu, graças a Deus, eu fui construindo essa identidade minha e tenho sido, algumas vezes, como você disse aí, reconhecido por essa habilidade de agregar. É verdade. Então você jamais vai me ver, como se diz, desfazendo alguma relação. É muito mais fácil você me ver construindo esses relacionamentos profissionais e empresariais e tudo. E a política classista, quando você começou quando que surgiu o primeiro convite para... Porque começa com pepino, né? Você é tesoureiro aqui da cidade, né? Você vê, tá todo mundo... Tu vai crescendo achando que estão te dando presente e aquele presente grego só vai aumentando. A minha entrada na política classista, ela foi até um pouco, vamos dizer assim, engraçada. Eu tentei participar de uma eleição no conselho e acabou que eu fui impedido. Regional, né? Regional na época. E aí a gente recorreu, apresentou todas as justificativas, os recursos, e eu judicializei a questão. Então, aí não teve a eleição. Hoje, por sinal, é um presidente muito jovem, que eu vi ele passar agora aqui, né? É um presidente jovem de Tocantins. O Wesley querido, um jovem mesmo, bastante jovem. Bastante vontade. Mas com muita vocação, com muita dedicação, muita vontade. Isso é importante. Então, e aí eu fui construindo essas relações até a nível no Conselho Federal e consegui algumas reeleições no Conselho Regional e até chegar ao ponto de ser convidado para integrar o Conselho Federal, o que eu de pronto aceitei, né? Porque quando a gente entra na política classista, chegar ao Conselho Federal seria o ápice da representação. Claro. Então... Que bom, né? Isso é relacionamento, né? CBF. CBF, depois só FIFA, né? É isso aí. Tá, e aí agora, tudo bem, aí chegou, teve uma vocação, escalou. Como é que você chegou na presidência do Conselho? O Conselho Federal, a maioria dos dentistas talvez conheçam essa história, alguns mais jovens não. O Conselho Federal passou por um momento muito difícil em que o ex-presidente ele teve que ser afastado da presidência e renunciar. Por algumas atividades que aconteciam ali, deixou muita gente com receio de assumir esse desafio. E eu, como já fazia parte do Conselho Federal, me prontifiquei a assumir a presidência lá entre o meu grupo, porque o pessoal estava um pouco receioso e eu falei, não, eu adoro desafios, se tiver oportunidade eu vou abraçar e vou agarrar com unhas e dentes aqui e vou dar o melhor e tenho permanecido lá. Eu acho que vocês fizeram muita coisa boa, né? Estava no Rio. Não que o Rio não fosse uma boa cidade, mas eu conheci o prédio do Rio de Janeiro, é um prédio mais antigo. Foram para Brasília, que é onde tem que estar para relacionamento político federal. Lá é melhor Brasília, não adianta, né? Então, ou num prédio que hoje recebe muito bem os colegas, né? Então, até por merecimento para a própria classe, né? Então, eu vejo que melhorou bastante. E agora com o escritório também, para atendimento em São Paulo, que é o hub, muito mais fácil. Eu vejo que o tempo inteiro tem um esforço para estar perto do colega e não isolado longe do colega. Eu acho maravilhoso esse novo jeito de pensar, né? Não que tudo seja 100% lindo, mas já melhorou muito, né? E você não pensa, depois dessa história de ter um número, por exemplo, tão significante de colegas, depois de ter feito um bom trabalho, né, na política classista, e ser um político, daqui a pouco sair para ser deputado, prefeito, tu deve ser super assediado na tua cidade, na tua região, senador, né? E eu acho, assim, sinceramente, que a nossa classe, ela tem que
merece representantes políticos e falta iniciativa. Sim. Nesse ponto, eu vejo um médico com muito mais iniciativa do que nós. Né? E me parece que 5, 10 anos atrás tinha muito mais representantes na Câmara de Deputados dentistas do que a gente tem hoje. Sim. Então, o que aconteceu? Né? O que não falta é dentista, o dentista não vota em dentista. Ou tem que ser feita uma campanha para dentista. Porque às vezes eu só vejo o dentista reclamar. Aí na hora de votar, ele não vota no colega que é o único que pode mudar a lei lá na frente, que é o único que pode melhorar o salário dele. O que acontece? Me explica qual é o jeito de pensar disso aí. Primeiro me responde se quer ser político. Realmente... Já vou te arranjar uns votos lá no Sul. Lá. Realmente, na minha cabeça, eu acho que algum dia eu ainda vou me colocar à disposição da classe para ser um representante político dela no Congresso Nacional ou em qualquer outro lugar. Mas eu tenho me preparado para isso, eu ainda acho que não chegou o momento. Eu, como representante classista, eu tenho trabalhado muito para conscientizar toda a categoria da importância dessa representação. Ainda que não seja eu, qualquer um outro cirurgião dentista, ou até mesmo qualquer um outro candidato com compromisso com a odontologia. Né? Porque muitas vezes... Você pensa legislativo. Eu penso legislativo. Tá. Eu penso legislativo. Eu acho que o executivo... Só pepino. Você tem oportunidade de resolver aquele problema local, mas o legislativo, eu acho que você tem mais abrangência. No nosso caso, que é dentista, tudo a ver, né? Não adianta você mudar uma situação de uma região, podendo mudar no país todo. Sim, eu já fui convidado algumas vezes para ser candidato, para participar de alguma eleição. Nessa última, nós tivemos uma candidata lá que foi super bem votada. Então eu entendi que aquilo já foi um primeiro passo, colega. Não foi eleita, mas teve uma votação significativa lá para o nosso estado. Né? Nós tivemos estadual ou federal? Federal. Nós tivemos outros candidatos lá, deputado estadual também, com votações importantes, mas ainda falta o sentimento da classe, da necessidade de ter esse representante. Mas não seria uma ideia, talvez... Eu lembro que nós somos da Serra Catarinense, uma região pequena, mas a gente fala que é da capital do sul do mundo, de Lages. Da Serra Catarinense. Lá eu lembro que fizeram uma campanha assim, ó, Serrano vota em Serrano, quase que, né? Sim. Não seria o caso de, daqui a pouco, o conselho fazer uma campanha para o dentista votar em dentista? Porque às vezes ele não vota, não é por maldade, né? Ele não tem consciência de que o dentista representando ele pode mudar a vida dele. Sim. Né? Esse trabalho a gente tem tentado divulgar ao máximo, né, essa necessidade da representação, porque depois que passa a eleição você fica órfão. Se você não tiver alguém comprometido com a sua causa, com os seus problemas, você vai buscar quem? Você deu um voto para uma pessoa que foi lá, pediu, mas ela não tem identidade nenhuma com a nossa causa, que é a odontologia, com os nossos problemas, com a nossa realidade. Né? Então é importantíssimo isso aí de termos os representantes. Há 2 legislaturas atrás, nós tínhamos um número bem mais significativo de deputados federais na Câmara, como você disse, né? De representações nas assembleias legislativas, nos estados. Né, e hoje parece que diminuiu. Né? Na Câmara Federal é certeza que diminuiu. Nós chegamos a ter dentista lá que não se declarou que era dentista. Na hora de preencher o cadastro lá como político, ele declarou a outra atividade profissional dele. Olha só. Então, assim, você vê a falta de consciência né, da classe em relação à odontologia. E não sei se o Morra concorda, Morra. Eu observo, a gente está há 24 anos lecionando na graduação, na pós-graduação, e hoje, principalmente agora, essa nova geração dos últimos anos, eu vejo que essa garotada jovem que entra, quando eles entram numa faculdade de odontologia, é impressionante porque parece que você não é meu colega, tu já vira meu concorrente.
sabe? Não sei se tu percebe isso, se tu tem se vocês têm essa mesma visão que eu, esse mesmo sentimento. E que às vezes falta, porque você falou em medicina, né? Eu sei que a medicina já tem ética já no primeiro semestre. Ele já começa a se comprometer. A impressão que os médicos são mais corporativos. Pelo menos pode ser uma impressão. Não, é tipo assim, eu te odeio, mas eu te defendo. Fora, né? Fora daqui eu te defendo. Nem aquela propaganda do argentino que veio e começou a falar mal do Brasil. Tinha 2 brasileiros, um começou a falar mal do Brasil, um perto do outro e coisa e tal. E aí o argentino foi dar um comentário assim, daí fez um comentário dele assim, o que você está falando aí, argentino? Aqui o Brasil está falando do Brasil. Então, mais ou menos assim, eu penso que dentro da classe nós podemos até discutir, brigar, se matar, mas fora da classe. Quando vem alguma crítica externa, a gente tem que unir. E às vezes o dentista ele não tem essa orientação, acaba fuzilando o próprio colega. É isso que a gente está falando. Acho que a medicina se protege melhor, né? A prova disso foi a briga quando a gente entrou na ROF, né? Muitos no começo ficaram contra nós, né? E eu ainda acrescento nessa consideração sua aí sobre o dentista ficar um contra o outro, às vezes aquele sentimento ali de disputa e tudo. Os problemas que tem não são da odontologia, são das pessoas. Então, há uma tentativa, vamos dizer assim, de transferir esses problemas de um ou de outro para a profissão. E isso não é verdade. Quando tem algum problema, esse problema é da pessoa, não é da profissão. Então parece que fica meio confuso ali, você vê algumas reclamações, você vê aí algumas matérias jornalísticas falando, não, porque foi feito por um dentista, foi mal feito. Não, se foi mal feito ali, foi a pessoa que fez. A odontologia em si é uma profissão de excelência no Brasil, é referência para todo mundo. Então a gente trabalha muito também, e aí a importância da graduação e da pós-graduação em conscientizar esses profissionais mais ainda, né, da excelência deles, né, da necessidade dele ser uma referência na comunidade dele. Eu sempre falo, o dentista ele tem que aprender, ele tem que valorizar mais a posição de destaque dele. Ele é um exemplo, ele é uma referência, ele ocupa uma posição de destaque e ele deveria ocupar ainda mais na comunidade dele, seja na rua, seja no bairro, seja na cidade, no estado, né, através dessa representação. É pouco também falta de treinamento, né? Eu vejo que talvez tenha que ter. Você vê que tem gente que vai fazer ciências políticas, tem gente que se prepara. A formação do dentista, ela dificulta ele a ser um bom comunicador, a entender do papel dele social perante a sociedade, a ser um bom empresário. Talvez, isso é para a gente que é educador, que trabalha, talvez criar algum produto específico, pensar em dar uma disciplina não obrigatória, mas para quem tem vocação, para que ele possa se preparar e fazer um bom trabalho quando ele chegar lá, né? Porque a resposta de não ter colegas hoje pode ser porque não entregaram o que prometeram, né? Não sei, não tem outra explicação, né? É porque não adianta chegar lá e você não se manter, né? Então eu acho que tem que chegar com algum embasamento e muitas vezes chega por popularidade, mas sem conhecimento para tal. Né? Então a gente pode pensar em alguma coisa para preparar esses colegas a serem bons políticos lá no futuro, né? Não sei se... E a odontologia, a profissão, né, de cirurgião dentista, ela culturalmente ela tinha uma característica, historicamente também, de muito individual, era um profissional autônomo. Você passava ali 4, 5, 6 anos na faculdade e saía para montar o seu consultório, que você ia trabalhar todos os dias sozinho dentro de uma sala, com uma secretária ou uma auxiliar. E quanto mais sucesso você tinha, mais distante dos relacionamentos você ficava, mais tempo isolado. Né? Hoje a odontologia tem passado por uma transformação. Hoje nós temos dentistas nas equipes, no hospital, tem muito mais na indústria, né? na educação.
né? Então hoje tudo isso assim tem possibilitado ao cirurgião dentista ampliar seus relacionamentos, né? E sair, Sim. como você disse, do mundo que era só o consultório dele, né? Hoje você pega aí essa geração nova formando, eles não querem mais montar um consultório individual sozinho, Não. numa sala pequena, o que era o sonho de todo mundo que fazia odontologia Aham. antes, né? Agora eles querem juntar 4, 5, cada um na sua área, ou trabalhar em conjunto, ou montar uma clínica grande com mais pessoas para resolver todos os problemas do paciente ali num local só, com vários especialistas. Então a odontologia ela virou uma profissão mais, vamos dizer assim, mais sociável. Exato. Eu falo que antes, né, nessa nossa geração aí, Juliano, a gente era tão isolado que a gente só via o outro dentista no dia do dentista, quando as associações, as ABOs faziam churrasco, Fazia uma lembra? festa, né? isso. Aí você, quanto tempo e tal, né? Porque a gente era isolado, né? Era barulho de amalgamador pra tudo quanto é lado, né? O cheiro, né? Cheiro, cheiro eugenol. Lá na porta. Saudade do cheiro do eugenol. Eu era feliz e não sabia. Rapaz, eu achava que o problema era quando a gente passava o canal lá do meu Deus do céu. Lá ter tanto funcionário assim, você fica doido. Mas vamos falar de tema que eu acho que é a curiosidade e é o que todo mundo quer saber. O que o CFO pensa em relação a redes sociais? Olha, a rede social, ela é, como a gente tem visto até aqui, uma ferramenta excelente de comunicação. Ela pode ser utilizada com resultados fantásticos, mas ao mesmo tempo também o usuário tem que ter muita responsabilidade, né, para utilizar. A gente tem identificado e a gente vê uma rede social que transmite uma mensagem diferente da realidade. Então nem sempre o melhor profissional é aquele que tem mais seguidores, Mais curtidos. né? Nem sempre é o que tem a melhor produção na sua rede social, A sua foto? né? Melhora a foto, vai num profissional, faz um curso de fotografia. Às vezes, como dentista, ele é um excelente fotógrafo. Entendeu? Então, assim, a rede social, eu acredito nela. Nós, à frente do Conselho Federal, autorizamos a divulgação de imagens antes do tratamento e do resultado final, que é o que todos chamam de antes e depois. Né? Então, assim, fomos criticados, fomos até alvos de ação para proibir, porque diz que a legislação proibia, e nós chegamos no entendimento que a imagem ela é exclusiva do paciente. Se o paciente concorda que você divulgue a imagem dele, é só ele assinar o termo de consentimento e o requisito básico da nossa autorização é que ele coloque só fotos dos tratamentos que ele realizou. Sim. Né, para não enganar. Sim. Porque a grande preocupação é o paciente ser enganado. Então, isso que a gente tem trabalhado na conscientização dos profissionais. A gente até falou isso hoje, né, Morra, de muitas pessoas têm muitos seguidores, mas quando o paciente chega não tem a entrega, por quê? Porque falta qualidade técnica do profissional. Eu penso assim, né? Nosso país é um país continental. Sim. Se eu faço uma divulgação no meu Instagram lá em Santa Catarina, e eu tenho seguidores da minha região de Santa Catarina, por acaso alguém lá de Palmas viu o meu post. Ele não vai lá para Santa Catarina para fazer o procedimento, mas culturalmente ele vai entender que o colega lá de Palmas que atende ele vai chegar, ô doutor Juliano, também o senhor faz esse procedimento aqui? Sim. Então, indiretamente ele ajuda, culturalmente dissemina a informação. Eu tenho que parabenizar vocês por essa atitude corajosa. Não, esse olhar é uma coisa aí, que eu sempre concordei, né? Desde que se faça de maneira justa, Correto. sem manipulação. Né? E vocês foram muito corajosos. Mudaram, deram um passo a mais na odontologia do que as outras profissões em relação à comunicação, né? Outras profissões, a direito, a advocacia. Você vê Não lá, pode. você vê lá nos Estados Unidos, tu liga a televisão que você vê de propaganda de escritório de advocacia, de médico, não sei o que lá. Parece que tá falando. Quando eu olhei esse dia, eu estava
faz um tempinho que não vou para lá, mas eu olhei uma propaganda americana, eu pensei que era de corretagem, pensei que o cara estava vendendo apartamento, quando eu vi era de um escritório de advocacia. Qual é o problema de você divulgar teu trabalho se é o teu trabalho, né? É direito teu. Então, assim, é uma maneira da gente superar o desejo por outros produtos que podem divulgar o trabalho deles. Esse aparelho pode fazer a divulgação que ele quiser. Sim. Se tu restringe meu trabalho, sempre vai ser mais importante se o cara fizer uma boa propaganda aqui. Né? Então, culturalmente, na cabeça das pessoas, isso vai ser por quê? Porque tem marketing todo dia em cima disso. Né? Então, eu vejo como um grande passo, mais um grande passo que vocês deram em relação a isso. Agora, acho que precisa ser muito sincero, né? Existe uma dúvida, eu entrevistei uns colegas hoje com bastante sucesso na profissão, existe uma tendência de não acreditar no futuro da profissão, porque está saturado, porque não sei o que lá, porque acabou a cárie, porque não sei o que lá. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que a odontologia tem uma tendência de declínio, tem uma tendência de renovação, de inovação? O que você pensa a respeito disso? Eu penso que esse futuro está nas nossas mãos. Eu acho que eu acredito muito na odontologia. Eu sou um entusiasta da odontologia e eu estava falando ontem numa palestra que é inadmissível a gente ver o que está acontecendo hoje. Alguns pais dentistas e mães dentistas não recomendarem para seus filhos que façam odontologia, né? Justamente com medo desse futuro. Eu acho que o futuro, ele precisa, para ser, vamos dizer assim, para a gente ter um futuro de sucesso, nós precisamos de conscientizar essa nova geração da entrega que ele vai fazer. Ele tem que entregar o melhor possível para poder ser valorizado. Não adianta você querer valorização da profissão se você não se qualificou, se você não investiu, se você não buscou as melhores tecnologias, os melhores recursos. Então, e hoje a gente vê, voltando no assunto aí da rede social, um sentimento também de enganação. Né? Como você mesmo disse, às vezes ele tem um maior número de seguidores, mas não é o melhor profissional, ele não entrega aquilo que ele está prometendo. Mas a odontologia... É muito comum isso que a gente está falando. Você vê o grande salto que a odontologia deu algumas vezes nesses últimos anos, né? Nessas últimas décadas. Nós tivemos aquele primeira explosão da ortodontia, depois nós tivemos uma explosão ainda gigantesca também dos implantes. Que foi uma revolução na odontologia, né? Agora na harmonização orofacial, né? Então você vê, hoje a harmonização orofacial, o conselho não tem dados palpáveis para falar, mas eu acredito que a estética facial na odontologia tem números extremamente significativos e um potencial de crescimento ainda muito maior do que o que já está. Sem contar a recorrência, né? Sem contar a recorrência, a fidelização. Eu falo, se você entrega um bom resultado, daqui a alguns meses esse paciente está de volta lá em busca do seu trabalho. Assim como foi a ortodontia, né? Assim, o paciente tinha uma carteira de pacientes. Quando eu fiz meu primeiro curso de ortodontia, segundo, terceiro, já faz bastante tempo isso, eles chamavam de tratamento definitivo. Hoje não existe mais tratamento definitivo. Na própria ortodontia hoje não é definitiva. Ela já reconhece que precisa de retoques, né? Eu penso assim, você pode até acabar a cárie, mas as pessoas continuam envelhecendo, a expectativa de vida vai aumentando. Então, não necessariamente você precisa tratar a patologia. Você pode tratar a autoestima das pessoas, né? A beleza, né? O rejuvenescimento, né? Com o tempo, mesmo que você não tenha cárie, o dente vai desgastar, o lábio vai cair, né? O cabelo vai branquear, entendeu? Então por que tu não pode rejuvenescer e acompanhar? Por que não adianta você ir lá pintar o cabelo e não arrumar a ruga? Por que adianta você arrumar a ruga e não arrumar o dente? O conjunto faz a obra, né? Sim. E eu penso de maneira clara que nós estamos entrando na era áurea da odontologia, que vai ser a melhor era, e ainda não chegamos na era de diamante.
que vai chegar para mim entre os próximos 5 e 10 anos, que é da valorização e ter muito valor agregado. Só que as pessoas mergulham um pouco na profissão, acreditam um pouco na profissão, é questão de acreditar. Hoje você sabe do que eu vou falar. Tem dentista que ganha 1 milhão e tem dentista que ganha 1.000. Na nossa época não tinha, era tudo a mesma média. Era tudo lá, ganhando 5, 7, 6, 3, entendeu? Não tinha o dentista milionário. Hoje tem dentista milionário, qual é a diferença desse cara? Ele se entrega de corpo em alma, faz cursos, investe, se custa 20 mil, aquele cara vai lá, faz, né? Um outro detalhe que eu vi movimentos de vocês e acho maravilhoso, e vou te falar uma coisa, eu sempre falo isso, nós tivemos um governador maravilhoso, que não sei se tu conheceu, se chama Luiz Henrique da Silveira, quase foi presidente do Senado, PMDB, mas foi um dos melhores governadores de Santa Catarina. Ele tinha uma visão fantástica. Ele recebeu um balé para um show de balé num dos eventos, se eu não me engano, de Expocentro empresarial lá em Joinville, e chamaram um balé da Rússia para dançar. Ele fez amizade com o presidente do balé da Rússia e conseguiu trazer a única escola do balé Bolshoi de fora da Rússia no Brasil, está lá em Joinville. Hoje os melhores bailarinos do mundo são brasileiros. Ué, se nós temos os melhores dentistas brasileiros aqui, né? Todo mundo sabe que o dentista brasileiro é top, né? Quem que não recebe gente do estrangeiro porque é caro para tratar aqui, porque é bom, bonito e barato, né? Todo mundo recebe, né? Então por que a gente não pode, com o tempo, ir trabalhando convênios internacionais, exportando, como a gente exporta jogador de futebol, bailarino Bolshoi, podemos, né? Então, é uma ideia de daqui a pouco a gente começar a exportar dentista top para o mundo. Sim. Quer viver na Europa, quer viver na Austrália, quer viver nos Emirados Árabes, em Dubai, em Abu Dhabi, né? Então vai. Então nosso trabalho, esse esforço é mostrar esse trabalho. O que você pensa a respeito disso? É uma boa saída? Eu vi alguns movimentos de vocês em relação à internacionalização. Nós já iniciamos alguns movimentos nesse sentido, que nós denominamos de internacionalização da odontologia brasileira. Nós já fizemos alguns contatos e estamos amadurecendo essas relações para tentar, em algum momento, por vias diplomáticas, vamos dizer assim, abrir outros mercados internacionais pro cirurgião dentista. Eu tive num congresso na feira de Dubai e eu fiquei extremamente impressionado com a receptividade da indústria de equipamentos e de produtos odontológicos brasileiros no mercado internacional. Que antes não valia nada. Há 20 anos atrás não valia nada. O que era bom vinha de fora. Agora o que é melhor vai para fora. Então a gente produz as melhores. E aí eu reforço dizendo que o que nós temos de melhor, além da indústria, é o profissional. O profissional tem uma característica muito própria de destreza, né, de comprometimento do profissional brasileiro. Então, se a gente conseguir abrir outros mercados, eu acho que, sem nenhuma dúvida, vai ser uma era ainda melhor para a odontologia. E, além disso, já tivemos também, recentemente, teve um café da manhã lá no Senado, com o senador promoveu lá, chamou algumas entidades, e a gente já estava se preparando para isso, para lançar uma campanha de turismo da odontologia. O paciente de outros países que já vem ao Brasil por motivos que a gente sabe que é um país maravilhoso, é um destino turístico muito aceito no mundo inteiro, ele vem e estende a sua estadia aqui por mais 2, 3 dias e faz algum tipo de tratamento odontológico, ou estético, ou restaurador. Isso é muito feito na Turquia com implante de cabelo. De cabelo. Aqui no México, aqui, alguns países da América Central, aqui o turismo da cirurgia plástica, né, que também e são Tailândia, troca de sexo. Isso. É verdade. Sim. É verdade, os caras são referência. Eles são referência, tem expertise no assunto. E aqui nós temos, como eu sempre falo, a melhor e maior odontologia do mundo. Por que não sair lá dos outros países e vir tratar maravilhoso aqui? Isso. Em relação a
a exportar dentistas, eu acho que é uma ideia bacana. E que não precise ser só 100% diplomática. Desde que se abra uma porta. O que não pode é ser 100% impossível. Porque o dentista dizer para ele assim, ó, tu vai lá para Dubai e faz 1 ano de faculdade em Dubai para você atualizar o teu programa, né? Nós podemos já começar a estudar para fazer o programa, o nosso e o deles, desde o início do curso, em conjunto. Isso. Se precisar dar mais 1 ano, 2 lá fora, o dentista não vai se negar. Agora não pode ser impossível, né? Porque nós temos muito profissional bom, entendeu? Que pode atuar e tem vontade de fazer lá fora, em lugares muito carentes, né? Eu estava em Portugal, estava com o meu amigo lá, o português Paulo Reto, ele estava indo clinicar na França. Ele tem uma clínica na Avenida da Liberdade, aquela principal de Lisboa, né? Uma clínica maravilhosa ali. Ele atendia 3 semanas nessa clínica, um ortodontista, e ia 1 semana atender na França. Mas Paulo, como assim, cara? Você está em Portugal, na principal avenida, precisa sair. Os franceses pagam muito, porque lá não tem carência. Ele me mostrou um anúncio, olha aqui, morra. Olha aqui, ó. Era um anúncio no Facebook, no Instagram, não lembro, que eles pagavam 15 mil euros para trabalhar numa clínica lá na França, no interior, na França, e não tinha dentista. E nós se matando aqui, às vezes, Então, assim, poxa, por que não ir lá chamar o nosso presidente lá, agora que se restabeleceu, né, dizer, olha, vamos fazer uma aliança, vocês precisam de dentista, a gente tem dentista. Claro. Aqui a gente ensina eles a falar, a estudar, ele estuda, tem proficiência em francês e vem trabalhar com vocês aqui, coisa e tal, entendeu? Então... A mudança cultural, a transformação cultural é que tem que ser implementada na cabeça. Exato. Não adianta você achar que vai ser um profissional de sucesso no exterior sem saber falar uma outra língua. Não vai. Ele tem que se preparar para isso, ele tem que estar preparado. Não adianta você achar que vai atender pacientes do turismo odontológico, pacientes de outros países, sem você conseguir falar uma segunda ou uma terceira língua. E isso na Europa eles cuidam, né? Porque tu tá com o diploma da União Europeia, tu pode, teoricamente, trabalhar em qualquer país da Europa, da União Europeia. Desde que você tenha proficiência na língua, para você não fazer uma receita de um medicamento errado, uma instrução de Justamente. Quando você quer trabalhar na França, ele tem que falar francês. Falando fluente em francês. Voltando agora um pouco lá na parte da rede social, né, das redes sociais, uma preocupação que a gente tem também é a velocidade da informação. Você vê aqui, todos aqueles que conseguem ou atingem um ponto de sucesso ou atingiram, né, da nossa geração, nós gastamos quase uma vida inteira profissional para atingir um ponto de sucesso. Hoje o jovem, ele tem como referência às vezes uma pessoa que atingiu o ápice da profissão em 5 anos, em 10 anos, né, ou até menos do que isso. E aí ele se espelha naquilo. Ele fala, não, eu já tenho 2, 3, 4 e ainda não consegui vencer. É uma geração imediatista, né? É imediatista, né? Ele não está se preparando e construindo um futuro. Eu não quero dizer que tem que esperar 30 anos para fazer sucesso. Não, também não. Mas ele tem que se preparar para a hora que chegar a vez dele, ele está preparado. Não, mas vamos falar a verdade, né? A gente que entende de treino, técnica e habilidade manual, ela precisa de tempo. Sem dúvida. Eu, quando eu tinha 3 anos de formado, eu achei que tinha mão. Com 5 eu achei que eu tinha mão. Com 10 que eu comecei a entender o que era pouquinho de habilidade manual. Você treina técnica, repetição todo dia, que nem o cara que lança cestinha lá no experiência basquete, e treino, experiência. Então, por mais que você seja um bom vendedor, comunicador, tu tem que ter essa humildade de subir a escada, e é uma escada com solidez. Hoje nós da rede chegamos, as pessoas olham para mim, meu Deus, vocês da Rede O em 2 anos, né? Parece que entrou um fundo e multiplicou. Seu fio não é 2 anos, é 22 anos. As pessoas só vê a ponta do iceberg que está para fora, não vê a parte submersa. Então isso tem que ter consistência,
tem que ter propriedade do que você fala, tem que ter a parte científica, tem que ter respeito, tem que ter casuística, tem que ter um tempo de estudo, não pode ser. É um caminho trilhado, assim, né? São vários processos, né? Então, para você ter sucesso, não é assim da noite pro dia, não é? E isso, alguns pagam preço, né? Alguns saem fazendo procedimento. Quando você vê o cara saiu no jornal porque fez alguma coisa no paciente, o cara está numa cidade interior, simplesmente deletou seu CPF, deu seu CRO de dentista, porque quem vai num cara que espalha uma notícia, hoje a comunicação ela é boa pode servir para o bom ou para o ruim. Né? Às vezes vai lá, deu uma necrose no lábio, no nariz, isso se espalha que nem um laço de pólvora, né? É verdade. Então esse cuidado tem que ter. Eu estou bem satisfeito, eu me sinto muito honrado, muito feliz. Eu sei que o CFO não é perfeito. Minhas críticas eu faço diariamente, as coisas boas eu costumo falar e as coisas ruins também costumo criticar. Me sinto bem à vontade, vocês me dão essa liberdade para conseguir. Sou amigo de todo mundo ali, do Evaristo, do Cláudio, toda a turma do conselho, né, do Agnaldo, toda a turma dos conselheiros do Samir de Brasília, todos, a grande maioria são da Sandra de Santa Catarina, então a gente é amigo todo esse pessoal assim. Vocês revolucionaram de fato o conselho, ainda está um pouco, digamos assim, distante de onde a gente gostaria que ele tivesse, mas já avançou muito nesses últimos anos. O que vocês fizeram pela odontologia, deixo minha gratidão como educador, como um cara muito apaixonado pela odontologia. Às vezes as pessoas criticam a odontologia, eu fico doido. Por quê? Porque de tudo que eu fiz na minha vida veio da odontologia. Veio da odontologia. A base foi a odontologia. Eu falo isso com muito orgulho, sabe? E eu entrevistei 2 dentistas de sucesso hoje mais cedo, tentaram fazer um monte de outras coisas e voltaram para a odontologia. E às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, e quando olha o setor, olha o movimento, qual é a feira que é igual a nossa? Né? Então a gente faz um belo trabalho junto com vocês e graças a vocês. Eu quero deixar as últimas considerações para vocês. E depois o nosso querido Giovanni, que é o áudio branding de encerramento, vai construir o encerramento. Obrigado, professor Juliano. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Quero me colocar à disposição, você já sabe disso, já estou à disposição lá. Eu acho que nós temos muito ainda para construir pela odontologia. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Quando eu digo nós como conselho, nós como profissional, nós como empresários, né? Nós temos uma odontologia de referência no mundo inteiro em vários aspectos, né? Em vários aspectos, tanto na parte de destreza, de capacidade técnica, na área empresarial, as maiores redes de clínicas do mundo odontológicas são brasileiras. Um dentista mais rico do mundo é brasileiro, ou um dos mais ricos, talvez. Então nós estamos cheios de exemplos positivos, né, na área do ensino. Eu não preciso nem dizer a referência que nós somos e que nós temos no Brasil, né, a Rede OA, outras redes aí também fantásticas no ensino brasileiro, da odontologia. E acho que isso fortalece e consolida esse caminho para o sucesso da odontologia. Então, quero agradecer, deixar aqui um grande abraço para você, um amigo que construí na odontologia também. Eu sempre digo, a maioria dos meus grandes amigos hoje foram construídos na odontologia, né? Com exceção dos amigos de infância, os amigos da vida inteira, mas a grande maioria dos meus amigos hoje foram feitos na odontologia. Então, fico muito feliz e muito honrado também em poder dar a minha contribuição para a odontologia como um todo, né? Eu sempre trabalho, sempre penso, sempre falo que no final eu sou um dentista. Então o que eu estou fazendo pela odontologia vai servir para mim também em algum momento. Então muito obrigado a vocês. Maravilha, maravilha. Juliano, a gente fica muito grato, né, de tê-lo aqui, né, e de estar vivenciando esse momento importante, né? Nós estamos hoje num CIOSP com quase 100 mil profissionais e estudantes de odontologia e ver toda essa evolução que você e a sua equipe, então os nossos
parabéns, né? Muito obrigado por estar dando essa oportunidade para a gente, para se aproximar hoje, de repente, de um recém-formado, de um estudante, de um profissional também mais experiente, né? E aí estamos encerrando o nosso IoaCast aqui com o Dr. Juliano, diretamente do CIOSP, e o nosso CEO Morra. Quem quiser assistir nossos podcasts, assine nosso canal no YouTube e também as redes sociais, @RedIO no Instagram. Até mais!